Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer a leitura e comentário dessa parte do artigo dessa obra O Dever de Insultar do professor Olavo de Carvalho. Mas antes de fazê-lo, gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para quem tiver interesse em adquirir o livro. Adquiram as obras do professor Olavo de Carvalho, tá? São de extrema valia, principalmente para o momento em que estamos vivendo. Ademais, eu deixarei na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em adquirir os meus cursos. Tem curso sobre Platão, a leitura, Dostoiévski, enfim, para quem quiser se aprimorar educacionalmente. Bom, o nome do artigo é A Falta que a Militância Faz. Às vezes me pergunto se ainda resta quem, na oposição brasileira, tenha alguma ideia mesmo apaixonada do que é política. Todos parecem imaginar que é marketing, que é relações públicas, que é economia, que é administração de empresas, que é disputa de cargos, que é ética, seja isto lá o que for, ou, na mais louca das hipóteses, que é luta de ideias. Na elite esquerdista, todo mundo já entendeu há 40 anos que a política é conquista e exercício do poder, e que poder não é outra coisa senão determinar o curso das ações alheias. Poder é fazer-se obedecer. Nunca encontrei um político de direita que entendesse isso. Todos usam a palavra poder como sinônimo de governo e imaginam que terão poder quando chegarem ao governo. Por isso, mesmo não chegam nunca. Se chegam, não ficam lá, senão o tempo necessário para que alguém os remova ou os exponha ao ridículo. Se o governo fosse poder, não haveria nunca revoluções e golpes de Estado que fazem o governo em frangalhos porque tem o poder de fazer isso e ele não tem o poder de impedi-lo. Ninguém chega ao governo se não tem o poder antes disso. O poder consolidado de uma classe militante disciplinada, organizada e adestrada para seguir com o mínimo de atrito uma linha de comando. Há 3 décadas, digo aos políticos de direita que eleitorado não é militância. Eleitorado é uma massa dispersa e amorfa que só entra em ação de 4 em 4 anos. Militância é luta diária, é consagração da vida aos objetivos apontados pela liderança. Quem descobriu isso foi João Calvino, na Suíça reformada, e desde então a fórmula se consagrou como um mecanismo essencial, se não único, da política moderna. Mas não adianta explicar, todos continuam investindo, tudo no empenho de conquistar votos, nada na formação e adestramento de militância. Não aprendem, nem provavelmente aprenderão, nunca a lição do PT, que em suas primeiras décadas soube adiar e sacrificar a política eleitoral ao interesse maior de criar e manter unida a militância. A liderança esquerdista compreendeu a verdadeira natureza do poder, porque estava excluída da vida oficial. Sabia que sua única chance era criar um poder fora dos cargos públicos, um poder capaz de atemorizar o esquema oficial e vergá-lo aos interesses, mesmo contra a letra e o espírito das leis vigentes. A tática dos movimentos sociais que inventam direitos inexistentes e impõem toda a sociedade, antes mesmo de consagrados em lei, demonstra isso de maneira mais óbvia. Mais vale o poder substantivo do que o poder oficial. Isso fica mais claro ainda, esse artigo é de 2010, mas estamos falando do período do término do mandato de Jair Messias Bolsonaro, e nós vemos que poder é diferente do que governo. A sua gestão mostrou isso mais do que nunca. Na direita, o mito e o sex appeal do oficialismo conservam toda a sua força de sedução. Vencer eleições, ocupar altos cargos, assinar decretos, mesmo sem saber se serão obedecidos, parece ali ser a essência da política, como se todo o poder consistisse na estrutura nominal da administração do Estado. De que adianta eleger um governador ou um presidente se a massa militante do outro lado está infiltrada em toda parte e num estalar de dedos transformará a administração pública numa máquina de boicote e desobediência? Mais vale comandar a administração desde fora do que brilhar dentro do governo sem poder de comando.
Militância, por seu lado, não se cria da noite para o dia. Ela começa com círculos muito pequenos de intelectuais que, por anos, nada fazem senão discutir e discutir, analisando diariamente com minúcia obsessiva uma conjuntura política na qual não tem o mínimo poder de interferir. É do seu debate interminável que emergem outros, aos poucos, certas maneiras de pensar e falar que, consolidadas e simplificadas em esquemas repetitivos, se tornam espontaneamente a linguagem dos insatisfeitos em geral. Quando estes aceitam a linguagem do núcleo intelectual como expressão de suas queixas, por mais inadequada que essa linguagem seja objetivamente, é então que começa o adestramento da militância propriamente dita. De início, suas iniciativas podem parecer deslocadas e pueris, mas elas não visam alcançar nenhum resultado objetivo. São apenas ação imanente destinada a consolidar a militância. Isso é tão importante, tão vital, que todo movimento político sério tem de começar sacrificando as eleições e cargos aos ídolo da solidariedade militante. O professor Olavo de Carvalho insistia nessa questão da militância, destacou isso muito no seu curso que é chamado Guerra Cultural, que foi proferido, se não me falha a memória, em 2016, onde ele falava que ganhar as eleições não era suficiente, tá? Ele usava uma expressão até engraçada, ele falava que ganhar eleições era como uma ejaculação precoce, que a direita não estava pronta, e isso se mostrou mais uma previsão certa dele. A direita não tem militância e ainda não tem em 2022, desde logo porque não atende à função dos intelectuais, não entende, perdão, a função dos intelectuais. Quer usá-los apenas como adornos, como redatores de publicidade ou como revisores de estilo do discurso empresarial. Não compreende que a análise de conjuntura, a revisão de estratégias, o autoexame e a busca constante de chaves de unidade do movimento têm de ser atividades diuturnas, incansáveis, obstinadas. Essa é a função por excelência dos intelectuais orgânicos. Sem isso não há militância, e sem militância não adianta nem mesmo vencer as eleições. Perguntem ao Fernando Collor. E hoje nós poderíamos dizer, pergunte a Jair Messias Bolsonaro. Esse artigo foi escrito em 5 de julho de 2010. Um abraço e até a próxima.